E o que foi encontrado lá, afinal? Assim? Então, o que a gente está vendo circular na internet são tubos embaixo da pirâmide, né, ou colunas redondas ocas, com algo que vai, uma espiral que vai passando por essas 8 colunas. Pode ser uma escada, pode ser o quê? Pode ser uma escada, pode ser várias coisas. Tem gente que vai falar que é uma bobina eletromagnética, aí encaixa a teoria do Tesla, porque o Nikola Tesla tinha uma teoria que as pirâmides eram uma usina de energia, e ele se inspirou nisso para fazer a usina de energia dele. E não sei se vocês lembram a história dele com... Acho que era com o JP Morgan, né, que patrocinava. Porque o Tesla, ele estava desenvolvendo um projeto para o JP Morgan que ele foi além. O JP Morgan falou, como é que tá a pesquisa aí para a gente fazer rede elétrica e tal? Ele falou, tá indo ótimo, só que agora eu descobri algo novo. Com essa antena que eu estou construindo, a gente vai ter energia como se fosse Wi-Fi. Hoje já existe, né? Hoje você pode botar uma lâmpada sem fio nenhum, ela acende pelo Wi-Fi, né? O cara teve esse insight naquela época e ele falou, eu vou oferecer energia gratuita para o mundo inteiro. Tipo, sem fio. Aí o cara falou, não, isso aí não tem interesse, pô. Os caras não vão pagar mais conta de luz? Não, pode cancelar o projeto. Aí tirou a grana dele, aí que ele se ferrou. Nossa. Ele se inspirou nisso na ideia que ele tinha das pirâmides. Que ele achava que a pirâmide era uma usina elétrica que distribuía energia para o reino do Egito sem fio. Então, o que está rolando na internet é isso. Caramba, provaram que a pirâmide realmente, como o Tesla falou, é uma usina e tal. Eu acho difícil você chegar nessa conclusão. Vai ter que escavar lá para ver qual é do negócio. Agora, muitas pessoas, inclusive meu amigo Sérgio Sacani, se tudo correr bem, a gente tem uma conversa essa semana sobre isso, ele tá falando que isso é viagem, esses caras são malucos, é tudo xarope. Só que não é bem assim. À primeira vista, eu que tenho mestrado, doutorado, sou pesquisador acadêmico, eu sei a seriedade que tem que ter uma pesquisa. Você tem que ter uma documentação, publicar um artigo, tem que ter revisão de pares e por aí vai, explicar a metodologia. E a princípio você olha e fala, cara, isso aqui é viagem. Esses caras são doentes mentais. Só que você olha e fala, cara, o Filippo Biondi, que é o cara que desenvolveu essa tecnologia o radar de abertura sintética, SAR, Synthetic Aperture Radar, é um cara muito sério. E ele é engenheiro eletrônico especializado exatamente nisso. Já trabalhou na Agência Espacial Italiana. E o Filippo Biondi e o Corrado Malanga, que são os dois pesquisadores, Corrado Malanga é da Universidade de Pisa. Eu não sei se ele ainda está na Universidade de Pisa, mas o artigo preliminar que eles publicaram em 2022 está descrevendo o Filippo Biondi como pesquisador da Universidade Strathclyde, lá em Glasgow, e o Corrado Malanga como professor da Universidade de Pisa, na área de Química. Aí a galera, pô, o que o cara de química vai falar de radar? Não tem nada a ver. Pô, o outro tudo bem, o Filippo Biondi é o cara bom. Só que nessa pesquisa atual entrou um terceiro cara chamado Armando May e ele é um egiptólogo autodidata. Aí os caras já zoam, né? Pô, egiptólogo autodidata, pô, então, essa palhaçada. Mas também é um cara graduado em História. Então, a princípio, parece uma palhaçada, mas eu não sei se a galera teve glúteo suficiente para ficar 3h50 vendo a apresentação oficial deles. Pô, o Filippo Biondi explicou toda a tecnologia do SAR, ele mostrou como é que ele desenvolveu, mostrou como é que funciona. Os caras falam, cara, esse tipo de radar não penetra mais do que 30 metros abaixo da Terra. Como é que ele tá falando que ele tá vendo coisas a 600, 1.200 metros? Inclusive o Sérgio Sacani falou que eu disse errado, que tem 2 quilômetros para baixo. Nessa entrevista que eles deram na oficial, eles falam de estruturas de 2 quilômetros abaixo e eles mostram as imagens. Tá? Tem até na legenda você vê ele falando, ó, isso aqui tá a 1.200 metros e tem mais coisa embaixo. Então, assim... Mas aí quem que vê que isso é verdadeiro? Quem que vai atestar e falar assim, não, cara, isso aqui é verdadeiro? A galera tem que pegar primeiro eles vão ter que publicar um artigo acadêmico e depois os pares, que são os outros cientistas, vão ter que olhar, porque eles fizeram uma apresentação preliminar. Mas assim, os caras conseguem autorização pra cavar, pra descobrir se é real? Provavelmente eles não vão conseguir, porque não há... Se isso for real, que eu acho até pouco provável, mas se for real, vai estragar a concepção que eles têm de história, né? Porque a pirâmide é uma coisa incompreensível, mas eles já conseguem... Não, os caras botavam em cima de uma história, empurravam, aí cola, né? Pra galera que não quer pesquisar. Agora, tu ter estruturas de 1 quilômetro para baixo, 1,2 km... Até hoje a gente não consegue fazer um bagulho desse. Não consegue. Aí vai estragar, vai falar, pô, peraí, esses caras estavam melhor que a gente. Eles tinham mais tecnologia. A gente degradou, então. Então isso aí vai estragar a história. Não tem como, porque aí
Você diz assim, não é do destrói tudo. interesse, não é do tem interesse. É igual interesse. que eu falei da teoria É. da evolução. Mas tem o interesse de falar que tinha gigante? Não, porque senão vai estragar a teoria da evolução. Mas onde é que encaixa esse gigante na evolução das espécies? Então, assim, como eu estava falando, a ciência virou um negócio muito dogmático hoje. Mas deixa eu dar um exemplo. Eu comecei nessa pesquisa pensando assim, isso aí é mentira. Mas depois eu falei, cara, tem um fundo de verdade aqui. Por quê? Quando eu vi a apresentação deles, que eles fizeram lá na Itália... Você diz, desculpa interromper, você diz é mentira os caras terem achado coisa 2 km para baixo lá. É mentira várias coisas. Primeiro, como é que o radar que dizem que só vai 30 metros pegou 1.200, 2.000 metros? Aí os caras estão mentindo. Segundo, pegar aquela imagem cheia de borrado azul, vermelho, e falar, não, isso aqui são tubos. O cara tá usando muito da criatividade, entendeu? Os caras forçaram a barra. Tá. Seria essa mentira. Só que aí você vai ver, poxa, nessa apresentação oficial, não é a coletiva de imprensa, é a apresentação oficial, que está no canal da Nicole Ticolo, que todos eles são doutores, né? Nicole Ticolo, o pessoal zomba, mas ela é especialista forense em caligrafia. Então, é uma pessoa que não tem nada a ver com o Egito, mas é uma pessoa que estudou, ela tem noção do que é uma boa pesquisa acadêmica, né? O problema que tem também é porque esse pessoal fala de telepatia, eles falam de ufologia, aí queimou o filme, né? Não o Filippo Biondi, mas o Armando Meio, o Corrado Malanga, eles falam sobre isso. Então, assim, que o Sérgio Sacani já chega falando, pô, é um canal de ufologia. Não vou levar a sério, né? Tá bom, então a gente começa não levando a sério. Só que quando você olha o artigo acadêmico que eles publicaram em 2022 e os caras acharam câmaras que ninguém sabia que existia dentro da pirâmide, isso foi comprovado, eles acharam, funcionou. Eu vi essa parada aí, eu só dei uma leve acreditada, porque eu pensei assim, cara, qual é o histórico desses caras? Porque assim, pensa, do nada chega um monte de cientista... passei um scanner. É basicamente assim, gente. O cara passou um raio-x embaixo da terra e descobriu coisa lá dentro. Isso. Aí você fala assim, pô, mano, de doido, né? Só que eu vi um vídeo, vi o seu vídeo que mostra, tipo assim, cara, não, em 2022, os caras passaram um scanner na pirâmide e acharam 2 tumbas a mais que ninguém nunca achou. E comprovou. O cara foi lá, escavou e achou. Aí os caras diminuem isso, né? Não, eles até em 2022 acharam as paradas lá. Falaram, não, acharam as paradas não, foi um negócio revolucionário. Então, assim, não é palhaçada. Outra coisa que um pesquisador acadêmico leva em consideração. Esse artigo foi publicado em que tipo de revista? Eu posso fazer a revista acadêmica Daniel Lopes e falar, publica aí, não tem peso nenhum. É uma revista chamada Remote Sensing. Essa revista tem revisão de pares, tem mais de 300 mil autores já publicados. Ela é de uma plataforma chamada MDPI, que é uma plataforma de altíssimo nível. Então, é uma revista séria pra caramba. Não publica qualquer fuleiragem, não. E tem vídeo na internet falando, esse trabalho aí de 2022 pode até ser bom, mas não tem revisão de pares. Falei, lógico que tem, pô. Você entra no site da revista Remote Sensing, ele explica como é que é o método de revisão de pares. A gente faz uma análise preliminar, depois manda para outro pesquisador, aí ele manda a resposta, a gente manda para outro, tem duplo cego, tem não sei o quê. Então, assim, eu fico impressionado com a preguiça das pessoas de pesquisar. Então, assim, a princípio eu olho e falo, bando de ufólogo maluco, os caras falam sobre ET e duende. Ok. Só que aí depois você vai vendo e você fala, não, peraí, tem um peso. Aí os caras falam, porque esse satélite fica a 600 km de altura, acima das pirâmides, né, passando pela Terra. Ah, pô, 600 km não vai pegar nada. Se pega só 30 metros, que é bem pouquinho. Só que o Filippo Biondi passou 1h30, eu tive que assistir isso em italiano, e o cara fala rápido pra caraca, foi difícil. O cara explicou que eles são 2 radares que eles usam. Então o que ele faz? Ele multiplica a potência do radar cruzando o sinal de um radar com o outro. O cara deu um exemplo disso muito legal, pegou 2 bolas assim e ficou batendo num lago. Se você bate só uma bola, você vê aquelas ondinhas, né? Mas quando você bate 2 bolas, as ondas vão expandindo e tem uma hora que uma encontra com a outra e aumenta a potência. Então ele falou, nós conseguimos penetrar mais profundo porque nós desenvolvemos uma tecnologia de unir o sinal dos 2 radares e potencializar o radar. Por isso que vai mais fundo. Então aí o cara já chega e fala, só pega 30 metros. Fala, você não assistiu a apresentação. Pô, assiste a apresentação aí. Lê o artigo original que eu tive que ler lá, 36 páginas em inglês. Entendeu? Então, assim... Parece coisa de nego maluco. Mas quando você olha, você fala, cara, tem fundamento. Aí